Então, na parábola das linhas, nós vemos aquele que tem, na verdade, ele distribuiu, na parábola dos talentos, ele distribuiu 5 talentos para um, 2 ou foi 3 para outro, não foi 2, né? É 2 e 1, 5, 2, 1. 5, 2, 1. Então, eu vejo assim, a revelação, né, que está vindo aqui na minha memória aqui agora, é o seguinte: aquele que tem 5 talentos, ele tem o dom muitas vezes de pregar, ele tem o dom muitas vezes de... Porque os 5 fala de 5 ministérios. Às vezes ele tem o dom de evangelista, o dom de apóstolo, ele tem o dom de falar, ele tem o dom de interpretar, ele tem muitos talentos. Ele tem o dom de cantar, de ministrar, né? Sim, há de conversar, Há de conversar. junto. Aquele que tem 2, porque tudo na Bíblia, quando fala de recursos materiais, na verdade são espirituais. Esses talentos ali. Só que eu entendo o seguinte: aí o que tem 2, ele tem medo, ele não canta. O pastor Roberto não toca. O pastor Roberto não é levita, apesar de rasgar ali, mas, né, não é minha área, eu não faço. Mas aquele que só tem um com a minha, né, eu vejo essa revelação de Deus. É o exemplo que a pessoa que só tem o dinheiro, ou só tem o recurso. Você é um assalariado que está precisando de prosperar na vida. É aquele que só tem o recurso, que só tem o dinheiro. Ele por exemplo, ele não consegue falar em público ali, ele não consegue evangelizar, né? Apesar de que todo mundo tem disposição. Mas Deus deu um talento para ele, que foi o dinheiro. Eu vejo prosperidade como um dom que Deus dá, e ele vai cobrar esse Jesus. Então, aquele exemplo lá que Jesus deixou, o que aquele cara fez? Ele guardou aquele talento. Ele guardou o dinheiro dele investigado no reino de Deus. Ele guardou o recurso que ele tinha, o dom que ele tinha de prosperar, que Deus deu para ele. Entendeu? Tem gente que transforma tudo põe a mão, vira ouro. Entendeu? Empreendedor. Sim. Aí ele tem aquele talento. Aí o diabo vai e faz com ele assim: guarda para você, constrói para você. Eu compro carros, compra casas, junta na poupança para você. Entendeu? Aí vem a outra parada. Vou construir celeiros maiores, vou derrubar isso e vou acumular mais bens dessa vida. Que aí então eu vou pegar e dizer para mim mesmo: agora gosto do bem, fruto do trabalho. Até que vem uma voz, né, que diz: louco, essa noite pedirão a tua alma que você vai preparar para aquilo que será. Né? Então, aqueles recursos não foram utilizados em prol do reino. Então, aquele cara que só tinha uma mina, que era o dinheiro, virou pobre, porque ele vai levar um centavo dessa mina. No entanto, o que eu e você podemos aprender com isso? Nós podemos aprender o seguinte: que se eu tenho recursos, eu preciso financiar o reino. Eu tenho a obrigação de financiar o reino. Porque aí é o que o próprio Senhor Jesus disse: porque não colocou o seu dinheiro no banco para que eles o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, capta ele, né? É a captação de recursos. Ele pega o dinheiro seu e empresta a juros para o Roberto. E isso gera o quê? Mais dinheiro, mais recursos. Então, quando você financia o reino, o juro está comendo para você. É o que a parábola que Jesus, o apóstolo Paulo fala assim, em 2 Coríntios, capítulo 9. Aquele que dá semente, o que semeia, multiplicará a vossa semente. Então, quando você financia, a multiplicação. E financiar, seja você dá o seu dízimo, seja você dá a sua oferta, que financie uma agência do reino de Deus, o princípio vem e te atinge de forma benéfica, você vai ter mais semente para plantar. É a lei da semente. Agora, se você resolve acumular mais, produzir mais, o que vai acontecer?
vai trabalhar no mundo, como aquele próprio homem, né? Vou construir celeiros. Vou fazer outros maiores. Por quê? Porque ele tinha um dom, ele tinha uma mina. Só que o que ele fez? Ele enterrou. Ele enterrou quando ele sobrasse. Porque ele dizia assim, vou construir maiores, melhores, depois eu vou dizer para minha alma, goza do fruto. Tudo é meu. Tudo é para mim. O reino de Deus, a mina que o Senhor colocou na sua mão, ela tem que ser colocada na mão de quem produz por ele. Para que possa, né? Então aquele que tinha uma única mina, a única forma dele, que o próprio Jesus disse, foi assim, colocasse na mão do banqueiro. Para que quando eu viesse, né? Então assim, o dinheiro que você financia o reino, colocou na mão do banqueiro. Do ponto de vista legítimo, né? Do pastor, do sacerdote, do homem que Deus confiou. O resto do reino. E aí eu peguei aquele dinheiro e financiei o quê? Almas. Eu ensinei, eu conquistei almas, eu discipulei, entendeu? Então, eu doutrinei a igreja no sentido bíblico, eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Então, está rendendo o quê? O seu dinheiro, a sua vida, está facilitando o meu trabalho de evangelizar, pregar, de trazer a doutrina do céu para a terra, de trazer a cultura do céu para a terra. Que é a mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Então, entendeu como é que é o sistema? Isso aqui foi uma aula, tá? Um livro. Isso aqui é uma semente que Deus colocou no nosso coração, que pode produzir frutos. Só que a maioria dos crentes não estão preparados para essa conversa. A maioria. É um livro do leitinho espiritual. Não está pronto para o banquete. Por que eles não estão preparados? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, por causa de fortaleza na mente, entendeu? Por causa de sofismas, por causa de engano, uma cultura de miséria, uma cultura de pobreza, uma cultura do dadá, entendeu? É uma cultura que é só conforme diz lá Salomão, né? A sanguessuga ela tem duas filhas, a saber dar e dar. É aquela pessoa que só suga. Além da idolatria. É idolatria. A idolatria, por exemplo, mais idolatria escondida seria essa. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ou seja, então eu vou fazer coisa para mim em primeiro lugar. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo para mim em primeiro lugar, estou ocupando o lugar de Deus, não estou servindo ao reino. Você serve a Deus, olha o que a Bíblia diz, você serve a Deus no dinheiro. Então, eu acredito que isso é uma grande revelação de Deus. E a gente, quando coloca isso em prática, você começa a experimentar um pouco de efeito, tratar a vontade de Deus. Então, assim, já viu aquela expressão, dinheiro? Você é tão pobre que você só tem dinheiro. Já viu essa expressão? Já? Sim. É isso. Porque as pessoas hoje, na verdade, eles valorizam quem tem dinheiro. Só que dinheiro vale nesse mundo. Esse dinheiro aqui vai ficar aqui. Isso que eu planto na eternidade, porque é o que diz lá em Apocalipse 3. Jesus disse para a igreja de Laodiceia, né? Você diz que é rica, você diz que está adornada, rico, mas eu digo que você é pobre. Por quê? Porque olhou o saldo dela lá na eternidade e viu que era negativo. Deixa eu puxar a sua ficha aqui no saldo do banco do céu. Vem cá. Negativo. Você é pobre, você é miserável, você é uma desgraçada. Olha só que palavra. Cega. Ou seja, lá você não tem nada. Aqui você pode ter, mas lá no céu você não tem nada. Então eu te aconselho que compres agora ouro puro, refinado pelo fogo, onde a traça e a ferrugem não corroem.
acontece com os crentes? A traça e a ferrugem está corroendo a mente das pessoas. É uma mentalidade daquele homem que só quer construir celeiros para si. Entende? Vou construir celeiros maiores. E depois que eu tiver muitos recursos, vou gozar, vou dizer para minha alma, agora goza do fruto do trabalho. Essa é essa geração. Que quer gozar do fruto do seu trabalho só, mas não quer financiar alguém. Enterradores de mina. Isso tem igual erva daninha, tem se espalhado no meio do povo de Deus. Tem se espalhado no meio do povo de Deus. E tem se tornado cada vez mais comum. Entende? E aí elas se veem, né, no direito de fazer assim, vou fazer do jeito que eu acho que é o certo. Como livro de Provérbios, ou seja, a quebra de princípios, ou seja, traz mais maldições do que bênção, ou seja, observar, você é mais o triplo ou quadro de maldição do que o cumprimento das bênçãos. As bênçãos são muitas. São, mas é mais maldição do que bênção. Então, lógico que a gente não vive no Antigo Testamento e a gente vive uma nova aliança, sim, eu acredito nisso, no tempo da graça, Deus é muito mais misericordioso. Se fosse no Antigo Testamento, estava todo mundo morto, o chão se abria, comia, né? Então Deus hoje nos dá a oportunidade de quê? De arrependimento. Por isso da importância de ele sempre estar pregando o Evangelho. Né? Para que haja arrependimento, para que haja uma mudança. Às vezes Deus quer essa transformação na nossa vida. Né? E às vezes a pessoa vai aprender as duras penas. Entendeu? Então pessoas que têm um futuro brilhante, né? Porque Deus tem um futuro brilhante para todo mundo. Que entra no propósito. Então a pessoa começou bem ali no propósito, fazendo as coisas para Deus, participando, evangelizando, orando, investindo, entendeu? Fazendo o reino de Deus fluir, né? E outras pessoas serão alcançadas, não só elas, mas outras pessoas sendo alcançadas, ou seja, o plano de Deus está sendo executado. Mas aí parou o financiamento, parou a intercessão, parou o evangelismo, como que flui? Entende? O reino de Deus não flui. Então há uma quebra no mecanismo, entendeu? Que Deus estabeleceu. Tudo começa por um espírito de dúvida que o diabo coloca. Uma mentira, um engano, entendeu? Que a pessoa começa a dar ouvido ao marido infiel, entendeu? Ela começa a dar ouvido ao crente que é desviado, que odeia a igreja, que odeia pastor, começa a disseminar falsas palavras. Lógico que tem muita gente ruim em todo lugar, inclusive no meio evangélico, no meio pastoral, mas a maioria ainda é crente, porque senão o mundo já tinha acabado, cara. Remanescente fiel. Tem um remanescente. E a gente tem que como verificar isso? É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Mas não é o fruto do ponto de vista humano, do ponto de vista de Deus. Né? Porque tem muita gente achando que Laodicea é uma grande igreja, bonita, ataviada, rica, mas ela é pobre, miserável, cega e nua. E desgraçada. Por quê? Porque as pessoas só olham para a aparência. E o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós, disse o Senhor Jesus. Ele vem com aparência física, né? O reino de Deus está dentro. É isso, Renatinho. E esse local de dentro é que Jesus quer ocupar, o trono do coração. Compartilhado aí, a palavra. Pode dar um pause. Café com fé. Manda para mim, por favor.